Seja bem-vindo ao Housingcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio 25. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Housingcast. Hoje, mais um episódio daqueles pesado, de muita aula, muito ensinamento, muito conhecimento. Nós temos o prazer e a honra de receber nosso amigo lá do Sul, Jonatas Rosa. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Jonatas, você chegou faz pouco tempo aqui em Campo Grande, no nosso estado, Mato Grosso do Sul. Queria que você se apresentasse um pouquinho para a nossa audiência, para o nosso público de um modo geral. Hoje você está como diretor comercial da Incorpore, então é uma incorporadora nova na cidade, então já entregou o empreendimento. É algo que, dentro desse mercado de lançamento, ainda mais aqui no nosso estado, gera muito aquele receio. Será que entrega, não entrega? Então já vem com essa validação, vamos dizer assim, e principalmente a maneira como foi abordado, né? Então, queria que você se apresentasse um pouco melhor para a nossa audiência e seja muito bem-vindo novamente. Legal, muito obrigado. Para mim é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha história e do que eu absorvi de bagagem nesse período. Como você falou, eu estou diretor comercial da Incorpore, mas meu sangue é corretor de imóveis, né? Exatamente. Eu sou corretor de imóveis desde 2005. Iniciei no mercado imobiliário em Florianópolis, no início mais focado com imóveis de terceiros e tal, e aí fui migrando, né? Tava numa imobiliária pequena, fui para uma imobiliária maior, experimentei trabalhar com construtora, experimentei trabalhar mais com lançamento, depois voltava para terceiros. Fui experimentando de tudo um pouco, né, para ver aonde que eu me encaixava melhor, para ver qual caminho que eu ia seguir. Então, com isso eu fui pegando experiências tanto do que eu vivi como do que eu vivenciei ali, né? Ó, aqui, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, isso aqui dá para replicar. Dá pra replicar. Exatamente. Então eu fui... E nessa trajetória, eu fui estreitando relacionamento com a construtora, então eu já tinha um histórico anterior com eles. Sim. E a estratégia deles aqui inicial não estava dando o resultado desejado por eles, eles me fizeram a proposta de vir para cá, para Campo Grande. Inicialmente eu não queria, eu falei, não, eu tô bem em Floripa. Já conhecia Campo Grande? Não, e foi justamente aí que foi a virada, porque eu não queria de jeito nenhum. Eu tinha recém-voltado para Florianópolis, eu fui para uma empreitada dessas em Joinville, fiquei 4 anos lá, entre 2015 e 2019, numa situação muito semelhante a essa. Sim. E quando eu retornei para Florianópolis, eu falei, eu gosto daqui, família, amigos e tal. Não quero sair. Me fez a proposta de, cara, eu não digo não sem olhar o que estão me oferecendo. Sim. Aí eu vim a Campo Grande. Conheceu. E o estalo foi na hora que eu subi na torre e olhei em volta e falei, meu Deus. Cadê os prédios? O que aconteceu? Essa cidade é horizontal ainda. Tem uma cidade virgem aqui pra gente explorar. Você voltou lá para 2005. Cara, eu costumo dizer que a gente está vivendo hoje, aqui em 2024, a gente está vivendo exatamente o que nós vivemos em torno de 2008, ali, não vou dizer 2005. E foi bem isso que você falou, Leandro. Eu fiquei com essa percepção, eu falei assim, cara, uma viagem eu tô tendo uma oportunidade de voltar no tempo. Só que agora com experiência. Exatamente. Não me interpretem mal, não dizendo que é uma cidade atrasada, isso, aquilo, mas assim, no mercado imobiliário, olhando o potencial, eu falei, cara, que absurdo. Porque é uma capital relativamente nova, tem um potencial econômico muito grande, o agronegócio aqui é muito forte, e eu já sabia disso porque boa parte do público que compra lá em Itapema, Balneário Camboriú, é daqui. Tá? E o Sul tem muita ligação, né, nessa parte. Então, assim, eu falei, cara, aqui tem tudo que eu preciso, espaço para crescer, mercado aquecido, dinheiro. Cara, e aí eu pensei assim, vou sentir saudade? Vou. Sim. Mas se você tá ganhando dinheiro, você vai visitar de vez em quando, compensa, né, cara? Vai lá, volta, enfim, isso é tranquilo. E até nesse ponto, quando você fala da questão de família, tem uma particularidade da essência da corretagem mesmo. Eu queria que você contasse isso um pouquinho pra gente. Então, na verdade, eu era moleque e eu frequentava a imobiliária do meu pai. Né? Meu pai é corretor. Eu não sei precisar para vocês, mas é bem mais de 30 anos, tá? Que ele atua na área. Na época, eu tenho as lembranças, né? Ele lá com... Pra vocês terem uma ideia do tempo, né? Aquele bigodão, cigarrão em cima da mesa com cinzeiro aqui, jornal, telefone fixo. E era isso aí. Não existia nem... Celular não existia. Aqui dirá ter a internet, essas coisas, imagina. Ele é o corretor raiz. Raiz. Eu digo assim, garantidamente para vocês, foi na década de 90 isso já tinha. Ele estava... eu acho que final dos anos 80 que ele começou. Não sei dizer exatamente quando, mas eu lembro que eu era
moleque ainda. Nossa, meu Pequeno sonho, meu e pai, via isso. ser E corretor. tem mais gente da família que está envolvida. Sim, né? aí o meu irmão entrou na corretagem. Ele é mais um pouco velho, antes mais de mim. novo? É, mais velho que eu, ele entrou um pouco antes que eu. Né? Eu tenho uma irmã que hoje ela mora fora do Brasil, mas ela chegou a tirar o Cresce também. Tem uma outra que tirou faz pouco tempo, está atuando também. Olha. A minha noiva também é corretora. Olha, Cara, é tipo um vírus, assim, família né? toda. Filho vai ser corretor. Mas aí eu te pergunto, porque assim, Tipo um o vírus. meu pai é corretor de imóveis, o meu padrinho, que era o cunhado dele, né, o ex-marido da minha tia faleceu, era corretor de imóveis, o irmão do meu pai é corretor de Seu tio. imóveis. Só que a minha lembrança de quando eu era criança, adolescente, é que era algo muito instável. Sim. De que não tinha uma regularidade, de que, por exemplo, hoje a gente olha alguns profissionais dentro do mercado, a gente fala assim, poxa, são pessoas muito bem sucedidas, resolvidas, já atingiram ali um nível social, de repente, financeiro, patrimônio e tudo mais. A gente não tinha essa percepção lá atrás. Sim. Como que foi isso dentro de casa para dizer assim, poxa, a gente vive uma vida muito boa, então eu quero entrar. Ou não, entra aí porque é a única coisa que tem. Como que foi A esse início, de visão. fato? Na realidade, assim, até faltou um detalhe para eu complementar, que meu pai ainda é corretor, ele Olha ainda só. atua. Olha. O pai tá com 72 anos Dá aula pra nós. e tá atuando ainda no mercado, tá? E só que ele precisou se moldar às Sim, atualizações do mercado. Sim. Né? Então o mercado mudou, como eu falei, eu estava comentando aqui que era telefone fixo. Sim. Então assim a coisa foi evoluindo de um jeito que era só anúncio no jornal, placa e telefone fixo. Então ele precisou se adaptar com essa realidade do mercado. Aí com relação a essa questão que você falou da constância, né, que é o fantasma da corretagem, né, que hoje a gente vê muita gente supostamente bem-sucedida nas redes sociais, Sim. mas nos bastidores a gente não sabe de fato o que acontece. Né? Então a gente sabe que tem os altos e baixos, por melhor que o corretor seja, não vai todos os ciclos meses performar. econômicos, né? Exatamente, exatamente. Aí eu sempre relaciono assim, cara, para eu ter uma constância financeira e de resultados, eu preciso ter uma constância de trabalho. Né? Eu sempre digo que eu gosto de trabalhar com a ideia de ter metas de trabalho. Perfeito. A gente tem meta de venda, preciso vender tanto esse mês. Ok, o que eu vou fazer para isso? Então, eu preciso ter meta de trabalho. Para quantos clientes eu vou ligar diariamente, quantas visitas eu vou fazer, quantos imóveis preciso captar. Então, eu gosto de trabalhar com essa metodologia de chegar no final do dia com a sensação de dever cumprido. De trabalho feito, realizado. Exatamente. Que, inclusive, tem até uma frase sua que diz: metas de venda são apenas números, sem metas de trabalho. Exatamente. Exatamente. Porque chega Quando que você teve assim, essa percepção? Cara, na verdade, eu vou dizer que eu tive a sorte de ter bons treinadores nessas minhas jornadas, né? E tem um que eu sempre cito, que é o João Alberto, que foi meu gerente, e o cara era Foi um dos primeiros, faca na caveira. Não, por incrível que pareça, foi um dos últimos. Olha. Mas é o que mais deixou a marca, assim, em relação a... cara, porque assim, ó, eu tinha sido mudou. gerente de imobiliária já antes, e quando eu entrei para trabalhar com ele, eu falei, cara, nunca mais quero ser gerente, não quero mais cuidar de equipe e tal. E aí, quando eu vi o exemplo dele, eu falei, pô, Dá me pra deu até vontade de voltar a treinar e tal, porque o cara foi um grande exemplo para mim. Então, assim, o meu irmão também é um grande exemplo para mim. Meu irmão é um baita de um profissional. Assim, não é porque é meu irmão, mas é um cara fora da curva, sensacional. Então, assim, tem algumas pessoas que eu aprendi muita coisa com eles, né? Então, e aí aquela história, pessoal, Jonatas, isso dá certo? Isso não dá certo? Faço isso, faço aquilo? Eu digo, testa. Então, tudo que me passava, eu ia testando, dizendo, para mim, funciona. Até porque, assim, eu comentei, até gravei um vídeo esses dias falando sobre isso. Eu digo assim, o que funciona para você, talvez não funcione para ele, talvez não funcione para mim. Tem gente que tem aptidões maiores para uma determinada finalidade. Sim. Ah, não, eu sou bom em gravar vídeo. Cara, beleza, foca nisso daí. Se aperfeiçoa em outras áreas também, mas foca naquilo que você já é bom. Então vai testando para ver. Né? Script. O que eu falo para o cliente? Cara, fala o que você acha que vale falar. Não deu certo, testa outro. Só que aí tem um ponto dessa questão do teste, né? Tentativa e acerto, mas no sentido assim, como que eu sei que deu certo? Como que eu sei que não deu certo? Porque daí a gente está falando de dados. Sim. Então a gente está falando de algo que é controlado, que é anotado, que é acompanhado, que precisa ter uma leitura, um comparativo. Poxa, em tal situação eu falei isso e o cliente foi para tal lugar. Eu falei isso
para um outro e ele não foi para o mesmo. Como que você entende isso, essa Sim, questão? sim, Se sim, realmente... Porque, só testar. A gente está testando um monte de coisa o tempo todo. Mas a gente não tem certeza, convicção, de fato, se a gente não tiver esse acompanhamento de dados, né? É o que eu sempre digo, assim, sem métricas não tem resultado, né? E eu sou um pouco noiado, viciado em agenda, em gestão, organização, CRM, uma planilha do Excel, que seja alguma coisa assim. Eu preciso saber de onde que esse lead está vindo, né? Quando que eu falei com ele, o que eu falei com ele, qual que foi a resposta dele, quando que ele me respondeu, inclusive as informações sobre o cliente e tal. E ali eu vou mensurando. Porque, por exemplo, às vezes o pessoal, o portal X dá dinheiro, dá resultado, Facebook dá resultado, Google dá resultado. Cara, vamos botar dinheiro em todos, vamos abrir todas as portas. Igual tem muita gente que vende curso online, de coisa assim. Não, panfletagem não funciona. Você faz panfletagem para testar se funciona ou se não funciona? Já fez por quanto Como que tempo? você faz? E você que faz ou você contrata alguém para fazer? Porque é diferente. A Você gente já teve venda de panfletagem. Sim, e você faz abordagem ou você só entrega o panfleto? É diferente. Então, assim, aí você tem que abrir todas as portas, é que eu digo. A panfletagem, a abordagem, o telemarketing, o Facebook, o Google, os portais, tudo. Né? E aí você vai vendo, esse lead veio daqui. E aí você vai montando, dizendo assim, eu peguei 50 leads, beleza. De onde que vieram? Quais que eu consegui converter num atendimento presencial? Esses aqui. De onde que eles vieram? O que eu fiz para converter até ali? Resumidamente, Leandro, eu gosto de fatiar a venda, né? Dividir em etapas. Eu acho que todo processo mais complexo, quando a gente divide em etapas, fica mais fácil para a gente compreender e conseguir montar uma estratégia. Então, eu sempre falo, né? A primeira etapa é a prospecção do lead, que aí entra tudo isso que a gente falou. Todas as mais variadas formas para prospectar o lead. A segunda etapa eu chamo de conversão, que é você transformar aquele lead, nome, telefone, e-mail e tal, em um cliente que está te respondendo, que está tendo um atendimento, né? E converter isso num atendimento presencial. Né? A partir do momento do atendimento presencial, a gente vai para uma outra etapa, que é a etapa de encantamento, de compreensão da necessidade do cliente e de encantar o cara. No meu caso hoje, como eu estou trabalhando focado com uma construtora, eu entendo se ele é o cliente para aquilo ali, e ali dentro eu preciso fazer um show com esse cara para ele sair realmente encantado com o produto. E aí sim eu vou para o fechamento. Então, às vezes, os corretores dizem, cara, eu peco muito no fechamento, eu tô com dificuldade no fechamento. Às vezes o problema tá lá... Não é nenhum fechamento tá lá na conversação, não tô conseguindo nem levar o cara. Pulou etapas, Pulou etapa. Ou não fez uma boa entrevista, ou não entendeu o que o cliente está precisando. Aí quando a gente fala até nessa questão do encantamento, quando você fala da questão do decorado, porque eu acho que a grande dificuldade do corretor na questão do decorado é você entrar e falar, olha, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Como seria esse encantamento que você fala, assim, no sentido, entrei no decorado, como eu converso com esse cliente ali dentro? Porque assim, ele tá olhando, ele sabe que é uma cozinha, ele tá olhando, ele sabe que é uma sala, né? Mas aí como que eu consigo fazer esse encantamento com ele ali? Como de fato ter uma abordagem, um atendimento ali que... Claro, não existe uma regra, né? Mas assim, como que a gente consegue, de uma certa forma, dentro da forma como eu converso, como eu me comunico, fazer esse encantamento dentro do decorado? Imagina você entrar dentro do apartamento decorado e ter um elefante cor-de-rosa lá dentro. Você imaginou essa cena? Sim. Que essa palavra é uma palavra mágica, né? A palavra imagine, ela te cria um cenário. Então esse é um dos gatilhos que eu gosto de usar com o cliente. Imagina seus filhos aqui brincando. Imagina você receber seus amigos aqui e ter esse ambiente. Fazer criar cenários na cabeça do cliente ajuda. Isso se aplica tanto no decorado quanto com o imóvel de terceiro. Exatamente. Né? Só que aí eu complemento que, assim, aí já principalmente no imóvel de terceiro, que a gente entende que o decorado está sempre impecável. Agora o imóvel de terceiro, às vezes, ele está vazio. E se ele está vazio por muito tempo, fica um odor desagradável que sai do ralo, sujo, né? Fica poeira e tal. Então eu sempre digo que é fundamental o corretor chegar um pouco antes e preparar esse ambiente. Mas aí quando a gente até fala nesse encantamento, ele está muito conectado ao que você fez antes de chegar ali. Sim. Porque se eu consigo fazer um rastreamento ali, eu já sei quais são as necessidades. Aí quando eu vou trazer, de fato falar, né? aí quando eu vou para essa memória, eu já sei o que é a necessidade dele. Sim.
Então, quando a gente até vai para o encantamento, porque às vezes você tem um decorado maravilhoso, mas se você não conseguir fazer esse Aí ele é só rastreamento, um decorado. É, só Mas assim, decorado. só complementando para eu não fugir muito da resposta, né, para não ficar vagando, assim, tem outra coisa que é bom fazer também, sim, que é mostrar o que não está evidente e óbvio. Entendeu? Por exemplo, está num decorado, você mostrar para o cliente questão de, por exemplo, tubulação, origem ali do ar-condicionado, o detalhe, tipo assim, o rodapé é poliestireno, não vai estufar, coisa que não está visível aos olhos. E que Né? também passa ali em segundo plano, no inconsciente, que vai ficar ali, de que de fato você conhece o produto. Exatamente. De ou que você não, sabe o que você está falando, você não né? entrou ali no mesmo tempo que o teu cliente. Sim, sim. Ah, entrei junto com ele aqui, eu nem sei por onde que é, por onde que vai. E assim, tem um ponto, até a gente comentou antes de começar a gravação, da diferença hoje do decorado, da Incorpore, para a maioria dos decorados. Porque hoje tem muita, pelo menos na nossa cidade, a cultura é ter central de decorado. Não se usa o decorado dentro já do próprio empreendimento. E até essa semana eu tive uma conversa com uma corretora que vai entrar na imobiliária e ela atua em Goiânia. E ela falou assim, a gente leva o cliente na construção. Sim. Lá é muito comum. É. Eles abrem lá pra gente, a gente pode entrar com o cliente durante a obra. Por quê? Porque, de fato, o cliente quer ir lá, quer ver se o negócio é real, se é se muito estão bom. trabalhando, se não estão, como que tá. Enfim, aqui a gente não tem isso. Só quando o cliente compra, que está naquela última fase final, ele já está nos 90%, que faz uma visita técnica, mas não usa isso como uma composição da parte do encantamento. Eu percebi isso aqui porque, assim, a gente trabalha com esse modelo também de mostrar a obra. Sim. Né? E eu, logo que eu cheguei aqui, o prédio estava em construção, e aí eu insistia muito, visite a obra. Que eu queria mostrar para o cliente qual o material que estava sendo utilizado, qual o cuidado que estava sendo sim. feito no acabamento, a questão de limpeza e organização da obra, porque isso demonstra o capricho da Sim, construtora Com também. certeza. E eu Canteiro de obra. acho isso fundamental. E muitos clientes viram isso com bons olhos. Cara, que legal que vocês estão mostrando a obra. Um diferencial, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, antes do decorado, nós tínhamos ali o que a gente chama de apartamento modelo, que é uma coisa padrão que a gente faz também. O que é o modelo? Você está no esqueleto de uma construção. Você fica, o que entrega? O que não entrega? Então, depois que a estrutura já está pronta, né, e vai começar a mexer na parte interna, a gente pega um apartamento e coloca o piso que vai ser entregue, a pintura que vai ser entregue, tudo que... De fato, como vai ser entregue. Né? Então a gente mostra para o cliente assim, isso é o que você vai receber. Perfeito. Ele entra dentro da obra e vê um apartamento pronto, finalizado, 100% exatamente como ele vai receber. Porque tem um outro ponto do decorado. Quando o cliente começa a fazer pergunta, isso aqui vem? Aí você fala, isso não, isso não, isso não, isso não. Aí você fala 15 nãos para ele, aí você vai ter que fazer ele imaginar como que ele vai vir. Exatamente. Ou seja, você encanta, mas não vem isso, não vem isso, não vem isso, não vem isso. E aí essa questão do modelo, ela realmente traz essa... Ela ajuda demais. Até pra ele não se decepcionar depois, né? O cara espera um decorado, chega lá e vê um... Fala, nossa, não foi nada do que eu comprei. E Jonatas, fala pra gente há quanto tempo exatamente você tá em Campo Grande? E além dessa percepção aí que você teve, né, dessa diferença, o que mais que te chamou a atenção, assim, de comportamento mesmo, de mercado, seja das construtoras, seja dos corretores, gerentes, até mesmo dos próprios clientes, se tem essa diferença? Um cliente do Rio Grande do Sul é diferente de um cliente de Santa Catarina, que é diferente de um cliente de Mato Grosso do Sul. Qual que foi essa percepção? Então, Leandro, eu tô há 1 ano e meio aqui, um pouco mais de 1 ano e meio. Cheguei aqui em abril de 23. E eu percebi a principal diferença que eu percebi, falando primeiro de mercado, tá? Vem muito de encontro com o que eu falei antes, que tá muito parecido com o mercado de 2008 de lá, né? Hoje, como a gente tem poucas construtoras lançando produtos novos, estou falando especificamente de Florianópolis, tá? Que é onde eu tenho mais bagagem lá. Tem poucas construtoras lançando até em função da escassez de terrenos. Essas construtoras, elas têm lá ou uma house e uma outra imobiliária trabalhando, ou uma imobiliária com exclusividade, ou 2 imobiliárias trabalhando, pronto. Né? Em 2008, a gente teve uma leva de grandes incorporadoras indo para lá, Rossi, Cirela, etc. Várias construtoras grandes indo para lá. E eles trabalhavam nesse formato que o pessoal está acostumado aqui. Chama todo mundo, faz um meeting de lançamento, faz aquele barulho Abraça o mercado todo. e tal, faz aquele auê todo. E aí eu vim engessado dessa forma atual, porque
eu não lembrava mais desse modelo, porque faz tempo que não se usa lá. E aí, quando eu percebi isso, falei, cara, para os próximos lançamentos eu preciso replicar isso, que aqui ainda está funcionando. O pessoal ainda está fazendo, eu não posso ir na contramão do mercado. Exatamente. Né? Então, em relação ao mercado, eu percebi isso. Né? Que o mercado ainda está... Eu até brinco para os corretores, dizendo assim, olha, essa mamata de vocês vai acabar. Né? Porque assim, é um lançamento hoje, outro daqui a 15 dias, outro... É muito lançamento. É muito. Muito. Então, os corretores estão... felizes da vida e mal acostumados, né? Sim. Tá escolhendo, né? Exatamente. Vou vender esse eu pego. Esse depois eu vejo como que vai ser. Tanto que as construtoras estão paparicando os corretores, assim, de um jeito que é bizarro. Hoje o investimento de marketing de uma consultora está boa parte voltado para os corretores. Vender para os corretores, para né? chamar do que para o cliente final. Olha só. É muito engraçado isso. É muita mudança de mercado, Exatamente. Né? Então, lá o foco maior, a consultora investe o marketing no produto, para pegar o cliente final. O que eu ganho? Ganho a tua comissão. É o teu trabalho. É o teu trabalho. Então, assim, aqui, como está tendo ainda essa procura muito grande, né, tem muito lançamento, tem essa disputa. Isso falando de mercado. Né? Com relação aos clientes, eu não percebo uma diferença tão significativa. Tá? Eu percebo que o pessoal aqui é um pouco mais receoso, né, um pouco mais cauteloso para comprar. O tempo de maturação do cliente é um pouco maior. Ele pensa um pouco mais para tomar a decisão de compra. E ele é mais consciente, ele se endivida menos. Pelo menos no padrão de produto que a gente está trabalhando. É isso que eu ia falar. A gente teve valor, né? A gente teve muito cliente antecipando parcela, quitando antes, querendo pagar à vista e não querendo jogar muito para frente, não. Não querendo financiar muito, pelo menos no padrão que a gente está trabalhando, né? Sim. Isso é muito bom. E lá já tem um endividamento um pouquinho maior, a minha percepção. Assim, o pessoal já dá uma entrada um pouco menor, parcela o que der parcelar, financia vai no mínimo, mais. do mínimo, do mínimo. Talvez no lançamento, no próximo a gente vai ter agora, talvez no lançamento a postura seja diferente, que você tem um fluxo de pagamento maior ali em função do lançamento, né? Mas essa foi uma percepção que eu tive. Só um parênteses. Você acredita que se dá também pelo custo de vida ou não? Por lá ser um custo de vida maior, então, de repente, eu tiro um pouco dessa conta aqui para manter um estilo de vida. Eu acho que é mais cultural. É cultural mesmo. Eu acho que é mais cultural. Eu percebo que o povo aqui, eles são mais conservadores. Né? Então, assim, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul em geral, eu percebo que tem muita gente com muito dinheiro que é simples, entendeu? E até essa questão de você falou do ciclo ali, do espaço entre comecei ali um atendimento e de fato finalizei uma compra. Você acredita que também se dá para essa questão de o cara não ser tão aberto? Você sentiu isso aqui? De, vamos dizer reservado. assim, se é o processo mais moroso, por ser mais reservado, ele não abre tanto a vida dele? Não fala tanto isso aí é uma coisa que eu percebi, que eles não abrem muito. Né? Eles não abrem muito, assim, quando tu começa a entrevistar o cliente, ele precisa se sentir confortável. Né? Ele precisa se sentir confortável com você. Por isso que eu sempre trabalho a ideia de levar o cliente para atendimento presencial, aonde eu posso criar um rapport com ele, eu posso criar uma conexão com o cliente para ele ficar à vontade e poder se abrir um pouquinho mais, poder conversar. Mas é um ponto que eu não tinha me atentado ainda, mas falou agora, me chamou a atenção. Realmente, lá o pessoal já fala o que tem. Como a dinâmica lá é tão acelerada, que é como se a gente falasse assim, não tenho tanto tempo para ficar perdendo. De tipo, fazendo como se fosse um joguinho. Não que aqui seja um joguinho, é a nossa cultura, né? De, poxa, calma aí, esse cara veio de lá, eu vou sair falando tudo para ele, o que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu quero, o que eu não quero, quanto que eu ganho, minha família. Mas é tão cultural essa questão que, inclusive, ontem eu atendi uma cliente que ela falou exatamente isso. Ela falou assim, Giovana, eu procurei você porque assim, eu não quero ficar falando para os outros. Então, como eu já conheço você, eu posso me abrir com você. Mas para você ver como é uma questão cultural mesmo. No sentido assim, se eu tenho essa conexão, eu vou até falar. Mas se é uma pessoa nova, eu vou mais escutar dentro do que dá, eu vou falar, mas não vou me abrir. E também tem um outro ponto. Ganhou a confiança, é para 10, 15 anos. Essa cliente mesmo é de 2021. Não, acontece também, logicamente, mas assim, aqui eu percebo mais. Eu percebo que tem muito cliente que é extremamente fiel ao corretor. Extremamente. E que ele é vinculado àquele corretor. É por isso que eu gosto dessa estratégia agora de, tipo assim, tem que abrir para todas as imobiliárias, para um número maior de imobiliárias,
porque eles vão ter os clientes deles, Eles. que o cara não vai comprar com outra imobiliária. É. E em relação aos corretores, aos profissionais mesmo, que fazem o negócio acontecer, o que você percebeu, assim, de diferença? Cara, isso não muda muito, pra te falar a verdade. Não muda muito, tá? Eu acho que as mesmas qualidades, os mesmos defeitos que a gente tem com os profissionais daqui, a gente tem lá, eu não percebi muita diferença, tá? Isso eu tô percebendo de um modo geral, tanto aqui quanto lá, eu tô percebendo assim, muita gente nova entrando, né? Muito mercado, assim, Muito. e tá tudo bem. Eu entrei bem jovem também, mas a parte que preocupa é a galera do oba-oba, né? Que estão muito Sim. no. Ah, Dinheiro a gente tava fácil. comentando antes aqui, pô, eu vi o fulaninho lá que ele bombou no TikTok e o cara hoje tá bem, o cara tá perfumando bem pra caramba, eu vou fazer uns videozinhos engraçados, fazer isso, fazer aquilo, beleza. Mas, igual a gente falou, esse cara construiu uma história antes, ele sabe o que fazer depois que ele chamar a atenção. Sim, Ele vai além de chamar a atenção. É. perfeito. E aí, às vezes, você tem um cara que só quer chamar atenção. Aí ele pega o cliente e ele tá, e agora? Que eu Consegui chamar a faço? atenção dele, e agora? O que eu O que eu faço? faço? E aí entra até num ponto, você citou lá que você teve o seu início muito pautado por boas pessoas que te treinaram. Uhum. E aí trazendo para essa realidade hoje, eu tenho agora o cliente, o que é que eu faço? Aí entra a função de um supervisor, de um gerente, de um coordenador. Porque assim, da mesma forma que no mercado de terceiros a gente tem a função de um captador de imóveis, porque tem gente que é só captador. Sim. Ele não quer fazer processo de venda, ele não quer fazer prefeitura, só- cartório, ele não quer, vamos dizer assim, a burocracia. É. Ele não quer ter que negociar, ele não quer ter que abrir mão um pouquinho de uma comissão, ou apertar, ou enfim, o processo de um modo geral. Ele é o cara que traz o imóvel e ele ganha o dinheiro dele ali com isso. Eu percebo que hoje, dentro do mercado de empreendimentos aqui na nossa cidade, tem o que seria a função do captador. Só que ele não capta o imóvel, porque o imóvel a construtora já te deu, né? Ofereceu. Ele capta um potencial cliente. E ele traz para alguém fazer esse processo. Seja internamente com a imobiliária ou seja internamente dentro da construtora, que entra a função ali de um canal, né, de atendimento e tudo mais. Você consegue perceber isso daí, que tem corretores captadores de cliente? É o cara que só faz a conexão e ele não tá nem aí para produto, ele não quer saber de se desenvolver como profissional, porque a função dele é, eu trago, vai ter alguém que vai vender para mim e o dinheiro vai entrar. Sim. Leandro, infelizmente, isso aí é uma realidade no mercado não só daqui e não só de hoje. E na maioria dos casos, a culpa não é nem só do profissional. No formato em que ele entrou. Em 2008, eu fui gerente de uma grande imobiliária a nível nacional e ela tinha uma filial em Florianópolis. Só na minha equipe tinha 23 corretores. A imobiliária tinha mais de 100. Nossa. A gente tinha meta de Grande. contratação, então. E aí você tinha corretor, o gerente de produto, o gerente de equipe, o coordenador. Cara, muito cacique para pouco índio, né? Uhum. Então, assim, o corretor era treinado para ir daqui até aqui. De lá ele já não. Ele não era treinado. E eu digo que é uma culpa dessas empresas que eles fazem isso para manter esse cara refém ali. Ele pensa, eu não posso dar asa para esse cara. Se eu ensinar ele a fazer tudo, esse cara vai E ele Vai abre voar. uma imobiliária. ele vai se tornar meu concorrente futuramente. A minha linha de raciocínio é bem diferente. Né? Tanto que hoje eu monto treinamento para corretores, eu estou terminando um que vai até o cara sair com a matrícula do registro de imóveis e o nome do cliente. Perfeito. Porque eu sei que as imobiliárias, na grande maioria, não estão ensinando isso. Tá? Então, assim, os meus corretores que eu treinei até hoje, é do começo ao fim. Eu mostro tudo do começo ao fim. Perdi alguns corretores, sim, que até hoje são meus amigos. Né? São Não, mas é pessoas o que ciclo normal, é natural. saíram, montaram suas imobiliárias, estão bem e a gente mantém um relacionamento muito bom até hoje. Né? Então, assim, e eu prefiro 1000 vezes ver um cara que iniciou comigo, que eu treinei, ver esse cara bem, performando com a imobiliária dele e tal, do que ver esse cara saindo, indo para o mercado de trabalho com carteira assinada. Não que isso seja inferior, ruim, mas assim, com o cara que saia da profissão. Um cara que, tipo assim, não deu certo para mim. Né? Porque ele não aprendeu no contexto todo, entendeu? E tem um ponto que eu sempre levanto em relação a profissionais, isso em todas as áreas, né? É muito comum, o padrão se repete de uma pessoa que ela busca o conhecimento, a tendência natural dela é o compartilhamento.
desse conhecimento. E é uma forma, inclusive, dela continuar aprendendo. Sim. Reforçar o que ela está aprendendo. Sim. Então, poxa, eu tô indo aqui buscar com você, tô indo buscar com você. Giovana, você não sabe, ó, eu aprendi isso. Então é aqui, ó. Eu busco com você e repasso. passa. Eu busco e compartilho. Eu busco, ó, não, você tem que fazer isso da próxima vez, tal. Não faz isso, porque eu aprendi isso, tal. Você percebeu essa questão sua, assim, de ser um cara que ia atrás do conhecimento, entendeu ali que tinha pessoas que estavam te instruindo, mas você quis buscar mais do que aquilo, e aí quando você menos percebeu, você já estava ali passando, repassando, aí foi ganhando esses cargos de liderança, né, de gestão, porque hoje é um viés, assim, muito forte, né, vamos dizer assim, tirando essa parte comercial A dentro educação. da incorporadora, é algo que você leva ali esse braço educacional. Sim. E é igual você falou, estou preparando um curso, ou seja, existe dedicação, existe tempo para isso. Você percebeu isso ou foi alguém que chegou e falou, cara, acho que você devia ensinar, porque a maneira como você coloca é didática, é fácil a comunicação, você não fica inventando moda, não tem conversa fiada, não tem moagem, não tem firula, você é direto aqui no ponto, e o que você fala dá resultado. Como que foi essa... Então, cara, foi até engraçado que foi meio que um susto, foi quase que sem querer, né? Eu gosto disso que você falou, que assim, quando você... A melhor forma de aprender é ensinar, né? Sim. E aí você precisa estudar aquilo ali para não falar bobagem. Sim. Né? E quando eu estava bem no início, lá em Florianópolis ainda, muita gente, Jonas, como é que faz isso daqui? Como é que faz aquilo ali? Então, assim, eu em 2000 e bem pouquinho, eu tinha o meu site próprio que eu tinha feito, eu fazia Olha minhas só. campanhas de marketing e tal. E o pessoal mal sabia editar uma imagem, né? Porque não tinha tanto recurso, né? Na época, né? E aí eu iniciei com uma ideia de marketing digital para corretores de imóveis. Ó, eu vou te ensinar a fazer um hot site, eu vou te ensinar a fazer a tua campanha, eu vou te ensinar a fazer edição de imagem, coisa assim. Sim. Porque o que aconteceu? Toda hora vinha a gente me pedir e eu ajudava. Não me importa, José, que chegou uma hora, eu falei, cara, vocês estão tomando meu tempo. Eu só ajudo, mas não tô trabalhando, vamos dizer assim. Eu começou a tomar um tempo demais. Eu falei assim, cara, então vamos fazer o seguinte, vocês querem isso, eu vou cobrar de vocês. E o pessoal começou a pedir. Beleza, aí quando eu fui para Joinville em 2015, eu falei, essa turma vai ficar desassistida. Eu falei, vou gravar uns vídeos. Depois eu falei, cara, quer saber? Eu vou precisar de corretor, que eu ia montar uma house lá. Eu falei, eu vou aproveitar esses vídeos, porque daí eu pego o cara que já tá buscando conhecimento, vou chamar a atenção desse cara. Tanto que você pegava meus primeiros vídeos do YouTube, eu digo assim, ó, se você estiver procurando uma vaga, me procure aqui, tal. Eu chamo os caras pra... Ou seja, era uma forma de capacitar, mas também ao mesmo tempo de trazer esse corretor. Trazer um cara que já é um cara que tá buscando que passou pela jornada do conhecimento, né? Aí, beleza, gravei uns vídeos, mas não tinha intenção disso. Depois de um tempo eu recebi um e-mail do YouTube dizendo, parabéns, tem 1000 inscritos. Olha só. Eu disse, 1000 inscritos? Mas eu não fiz... Aí eu entrei lá, cara, tinha um monte de comentário legal, um monte de gente gostando do conteúdo, dando sugestão de pauta, e eu falei, cara, meu conteúdo tá agradando. Falei, pô, que legal. Aí aquilo me serviu de estímulo, né? Claro. De incentivo. Falei, pô, vou gravar mais. E aí comecei a gravar, mas aí tu pensava, mas qual que é o teu objetivo com isso? Você vai vender curso online, vai dar treinamento? Eu falei, cara, por enquanto eu só quero contribuir com o mercado, né? Futuramente, né? futuramente a gente vai ver o que vai acontecer. Até porque você começou no YouTube há quantos anos exatamente? Foi em 2015. Tem 9 anos já. 9 anos. Gente, é muito tempo. Ou seja, 9 anos atrás talvez nem se falava em monetizar com a própria plataforma ou criar ali uma preparação para um possível lançamento, né? Então, era mais no sentido assim, de contribuir, né? De deixar, aí entra naquela questão de legado, né? Exatamente. De deixar algo para, vamos dizer assim, poxa, quando você se vê com 70 anos, 70 e poucos anos da idade do teu pai, falar, olha o tanto de gente que aprendeu comigo, que tá aprendendo, que pelo menos teve um contato com uma fala minha, um ensinamento, algo nesse sentido. Eu acho assim, até comentei hoje mais cedo com a Giovana, quem que tava 9 anos atrás no YouTube, eu dentro falei, eu nem desse sabia, mercado... 9 anos atrás. Cara, na época tinha uns 2, 3. Era bem raro. O que eu conhecia era isso aí. E se tivesse ainda no YouTube, não era no contexto de ensino, era no contexto de apresentar imóveis, que seria o mais comum, né? Eu acredito. Fazer um vídeo, um tour do imóvel, falando do imóvel. Mas olha, não, eu acho no até que isso aí veio depois, tá? Veio depois, né? Não no sentido de conteúdo mesmo, né? De passar o conteúdo, a informação, ensinar, né? Até nessa questão, o YouTube entrou assim, vou gravar no YouTube, como
Alguém te falou? Não, é porque o YouTube, Porque na como não foi época, nada planejado, mas aí como que veio o YouTube? É porque o YouTube era a plataforma onde você conseguia gravar vídeos maiores, né? O Instagram na época já tinha, mas não era uma febre tão grande assim. E o Instagram tinha limitação, acho que na época era 1 minuto o vídeo, uma coisa assim. E aí pra você ter um conteúdo mais Aí denso, o depois até YouTube que era a entrou o plataforma certa. IGTV, né? Aí depois não deu Isso, que certo. ele virou é Reels depois. verdade. Exatamente, Verdade. exatamente. Então o YouTube, ele tinha... ele era melhor, vamos dizer assim, a plataforma melhor Sim. para colocar, entendeu? Ele falou, vou gravar, vou distribuir o meu Nossa, conhecimento. e no começo até fica a dica pro pessoal para qualquer segmento, né? Qualquer coisa que a pessoa, eu vou começar, mas eu tenho medo e tal. Gente, para eu gravar, não era uma coisa assim, saiam daqui da sala. É tipo, evacuem o prédio. O negócio de vergonha era absurdo. Olha E só. não tinha Num raio de 100 metros, você tinha que hoje- cercar. Cara, hoje todo mundo já grava conteúdo, já sabe, não, tem que ter um microfone X, tem que ter iluminação Y. Lapela. Naquela época pegava o celular, pendurava na maquete do stand ali, um Olha. eco absurdo, iluminação horrorosa. E eu não tirei esses vídeos do ar, morro de vergonha. Ontem ainda Não, teve uma mas pessoa que deixa comentou lá. naquele primeiro vídeo meu, que legal conhecer. Eu falei assim, olha os vídeos mais novos, que olha. Isso aí tá muito ultrapassado. Mas é para ter esse feedback, né? E também, poxa, é igual a gente tá falando, 9 anos atrás. Eu tinha cabelo ainda. O que eu fazia 9 anos Eu vi atrás? uns vídeos seu antigo, eu falei, novinho. 9 anos atrás, novinho. E hoje, assim, dentro da incorporadora, hoje exatamente qual que é a sua função, qual que é ali a sua jornada de fato de contribuição para o corretor, para o cliente, como que é o seu... Então, Leandro, na verdade, assim, uma das grandes vantagens minhas com a Incorpore, e foi um dos motivos de eu vir, é que eles me deram carta branca para fazer o que eu quisesse. Eles disseram assim, cara, você é o comercial. Você quer vender o produto todo sozinho? Venda o produto todo sozinho. Quer criar uma equipe própria e tocar? Quer abrir para o mercado? Abre. Faz o que você bem entender. Legal. E aí, no início, eu falei, eu não posso tomar decisão sem antes entender o mercado. Né? Então, eu cheguei no início ali, eu no início estava como corretor, Tudo. só a obra que eu não estava cuidando. Isso tem o quê? 2, 3 anos atrás? Não, foi um ano e meio. Um ano e Agora meio. que eu cheguei. Passado. Tá. E aí, comecei a estudar o mercado, fui fazendo amizade com alguns corretores, com algumas imobiliárias, fui me aproximando, entendendo o mercado. E aí que me deu esse estado, eu falei, cara, isso aqui não é diferente de lá, isso aqui é igual lá que eu trabalhava na época, naquela outra imobiliária, que era assim, assado, funcionava. Disse, não, beleza, então o que eu preciso fazer? Vou aproximar. Eu falei, cara, a gente vai ter um lançamento grande agora, são 200 unidades. Eu falei assim, seria muito egoísmo e burrice da minha parte. Eu vou tocar sozinho. Para mim, seria ótimo, mas para a construtora não seria. E aí meu ciclo já se encerraria ali. Sim. Né? E não é o meu objetivo. Eu falei, cara, então eu preciso buscar parceiros, treinar eles com relação ao produto, no que eu puder contribuir com relação ao treinamento, base de experiência que eu tenho, até de venda, coisa assim, também, e me aproximar desse pessoal. Aí eu saí da linha de frente para não ser visto ali como um concorrente, vamos dizer assim. Hoje eu faço mais a gestão. Né? Eu criei uma house que eu preciso ter, uma house, né? São Hoje quantos corretores? Tem a minha noiva, que é corretora. A sua noiva veio ou Veio você... junto, não, ela tá. veio junto. Ela veio junto. E tem o Alex, que tá trabalhando com a gente. Eu vou colocar mais um agora. Basicamente, então assim, eu não consigo... E não veio ninguém de Santa Catarina, de Florianópolis? Está vindo agora para o lançamento que a gente vai ter. Eu tô trazendo 3 pessoas de lá. Corretores. Corretores, cara, nível... Legal. Para fechamento. Já com bagagem do processo todo. Os cara nível muito excelente, vamos dizer assim. Que é os caras que, assim, eu preciso apresentar o produto para eles, dar um brief sobre o mercado aqui, sobre a cidade. E aí eles... E fechamento, os caras são fera. Então, eles vão vir especificamente para o lançamento. Tá, a pergunta é, eles vão dar o suporte para as imobiliárias ou eles vão ser os corretores para vender? Não, suporte para as imobiliárias, para legal. o lançamento. O que acontece? Como a gente não tem um volume de lançamentos muito grande, não faz sentido a gente ter um gerente de canal. Então, o que eu fiz? Eu peguei os próprios corretores da House, eu nem vou chamar de House, estou falando de 3 corretores, Sim. Tá? Da minha pequena equipe ali. E eu falei para eles assim, durante o período de lançamento, o foco de vocês é auxiliar as imobiliárias. Vocês são remunerados por isso,
Vão ser Legal. bem remunerados por isso, para que vocês queiram vender para auxiliar a imobiliária a vender. Olha. Vamos ganhar no volume. Tipo, a mesma coisa que eu pensei. Em vez de eu ganhar sozinho, eu vou ganhar um pedacinho em cada um, só que eu ganho no volume. Né? Então, eles entenderam e concordaram e gostaram, obviamente, disso. Sim. Que eu digo assim, cara, em vez de eu ficar lá, pegar um E cliente digo meu... mais, até aí a gente vai entrar nessa figura de um gerente, né, de um gestor. Eles vão estar num processo de repetição constante. Aprender muito. Porque se eles se colocam ali como um corretor house, de repente eles vão levar ali, vamos colocar 10 clientes possíveis, compradores. Só que se eles estão dando suporte para a imobiliária, talvez eles possam atender 50, 60. Sim. E aí é repetição, repetição, repetição. E quando a gente perceber, é o cara que se tornou de fato especialista no produto. Exatamente. Aí de fato ele representa a incorporadora. Exatamente. Porque ele vai dominar a ponto de eu, corretor externo parceiro, olhar e falar: realmente, esse cara domina. Esse cara manja. Se eu viesse aqui sozinho, talvez eu não conseguisse. Desse jeito, ou... Porque é muita informação. Eu digo que isso é bom para eles, é bom para o mercado, assim, para as imobiliárias, Sim. porque assim, hoje eu tô mais light, tá? Mas assim, durante um bom período de tempo, eu tinha com as minhas equipes reuniões diárias, treinamentos diários. Já foi mais... E, cara, abre a planta arquitetônica, estuda o memorial descritivo, estuda a minuta do contrato para que se o cliente tiver alguma dúvida na hora de assinar, tu saber responder. Estuda a tabela, a gente olha assim, essa unidade aqui, qual que é a vaga dela? Tá, e aonde que é a vaga dela? Por onde o cliente acessa? Porque às vezes tem cliente que implica com isso, por exemplo. Né? Então, cara, é muito viver o produto de fato, produto, né? é respirar o produto. Por isso que eu gosto de ter equipe focada, dedicada nisso daí. E a gente agora tá para chegar às plantas arquitetônicas para eu estudar e começar a fazer o treinamento com eles. Então, eles vão passar por uma imersão de treinamento de produto Isso é fundamental. violenta, para na hora que chegar o corretor da imobiliária lá, que não tem muito conhecimento do produto, tem uma ideia, Sim, tal, vai levar o sim. cliente, ele Superficial, vai ficar né? tranquilo que ele vai botar na mão do cara ali e o cara vai saber Vai desenvolver. conduzir. Exatamente. Isso realmente faz toda a diferença, né? Porque não adianta só uma construtora ter uma pessoa ali responsável para te dar esse suporte, mas ela conhecer a mesma quantidade, vamos dizer assim, de informação que Ela um ter, externo né? tem. Não tem como, porque Ou é muita seja, coisa pro cara gravar, né? Não É muita faz sentido, informação. né? É muita Se informação. ele for parear, assim, porque a gente já teve percepção em algumas construtoras de falar, poxa, eu sei mais do que esse cara e o cara só trabalha esse produto. Porque E daí é tem ruim ter essa percepção. porque daí assim. tem esse lado. E não, assim, querendo se gabar nada disso. Sim. Mas no sentido de falar, poxa, esse cara não tá vivendo isso daqui. Ele sabe que o negócio meio que anda sozinho e, de repente, ele não tem essa preocupação de dominar a fundo, igual você tá falando. Sim. Poxa, como que é? Onde que eu entro na torre? Qual é o caminho que eu percorro até eu chegar na minha vaga? A questão de tudo. Onde que eu vou e pego tal coisa? Onde que eu faço isso? Quando meu filho descer, por onde que ele vai? Tal. Aí vem naquela questão da imaginação, ou seja, é uma abordagem 360. Mas eu acho que até essa questão está muito conectada também ao profissional, né? Porque por mais que você ensine, por mais que você faça essa imersão, por mais que você tenha esse tempo com a pessoa, se ela não quiser, não tem o que fazer. Sim. Porque assim, tem profissionais que é que nem a gente estava até conversando, vai em busca da informação. Tem profissionais que tá tudo ali para ele, ou seja, tem treinamento semanal, tudo é passado. E mesmo assim a pessoa, ela tá por um espaço de tempo naquela posição ali, mas talvez nem é o que ela quer. Sim. E você consegue enxergar muito bem, assim, até a gente que já está um pouco mais de tempo no mercado, você consegue ver, bom, esse realmente está apaixonado, esse vai se desenvolver, vai virar um grande profissional. E tem gente que você vê, não, esse só está por um tempo realmente. E esse cara que está por um tempo que é a grande questão. Porque daí, por mais que você faça tudo isso, ainda assim, não tem como você mudar a forma dele pensar, a forma dele agir. E talvez está muito relacionado ao que a gente está falando. Às vezes você não é pela falta de treinamento da própria construtora, da empresa. Às vezes é o perfil mesmo da pessoa que não está interessado realmente em dar esse andamento ali dentro, né? Se profissionalizar de certa forma para criar uma carreira ali, ou enfim, se imagina daqui 10. Se pensar, são 18 anos de mercado, gente. Sim.
É que nem você falou, não, eu puxei uma lembrança minha quando em 2008 e eu repliquei. Ou seja, a informação já estava aqui de algo que você já tinha vivido Sim. e você só replicou ela. É o que eu digo, às vezes não tem o brilho no olho, né? Que a gente disse. E brilho é no bem olho. perceptível. É bem perceptível. bem perceptível. Ainda mais você que tá 18 anos no mercado. Você olha o corretor, você já sabe se o cara tá ali. Tipo, assim, tem muita gente que vê, eu quero entrar na house. Agora que vai ter um lançamento, né? Uhum. Assim, Uma cara, você quer vir oportunidade. aqui surfar uma onda ou você tá afim mesmo do negócio, né? E até nesse ponto, com os corretores ali da House ou com os corretores que você fez os seus últimos trabalhos, o que para você, assim, você coloca no sentido de dia a dia, atendimento ou rotina, que para você é imprescindível? Porque é igual, por exemplo, vendo alguns conteúdos seu, tem muita gente hoje, principalmente na questão de vendas, que hoje acho que nunca se falou tanto de vendas para tudo quanto é lado, mas principalmente dessa questão de técnica, de fechamento, de gatilho, disso, daquilo, parará. Tem um vídeo seu que você fala assim, tem um momento de fazer a pressão, tem um momento de apertar o cliente. Não traga essa situação já desde o início e tudo mais. O que hoje assim você tem ensinado ou ensinou recentemente que você fala, cara, se você não tivesse feito isso aqui, ó, o negócio teria encaminhado. Os erros assim mais comuns que você percebe no corretor iniciante ou alguém que não teve tanto treinamento. Entendi. A questão, isso aí que você comentou, é bem comum no mercado, especialmente corretor novo, né? E o novo afobado. Principalmente questão de desesperado. lançamento, valor e tal, vai acabar, não sei o quê. Assim, cara, você tem que entender o seguinte, esse cara tá comprando um imóvel. Às vezes aquele ali é o maior investimento da vida dele. Não é na pressão que você vai vender pro cara. Calma. Né? Eu digo assim, a intensidade do trabalho, eu digo que o teu nível de energia, eu costumo dizer que ele vai diminuindo. Lembra que eu falei das etapas? Sim. Prospecção, conversão, atendimento, encantamento, fechamento e tal. Você começa super acelerado, quase que berrando, para prospectar. Prospectar. Aí você entra no contato com o cliente, você baixa um pouquinho para levar o cara para atendimento. No atendimento presencial, você baixa mais um pouquinho, desde tom de voz, postura, etc. E no fechamento, você tem que estar frio. No fechamento, você tem que estar tranquilo. Porque, assim, principalmente quando você lida com valores mais altos, tem corretor que se emociona, que vai chegar para o cliente vira para ele e fala assim, eu posso pagar 60 mil por mês, eu dou uma entrada de 400 mil, meu Deus, ele não consegue esconder o espanto dele. Que aí eu digo assim, cara, é o bolso do cliente, não é o teu bolso, tá tudo bem. É outra realidade. Às vezes ele não está preparado para isso daí, então eu digo que no fechamento você vai esfriando, né? Não esfriando no sentido de afastamento com o cliente, né? Mas assim, empolgação, né? Exatamente, você vai segurando a onda, né? Segura a onda, você vai se controlando. Comemorando por dentro, assustado por dentro, mas... E é aquela história, venda é contrato assinado e dinheiro na conta, cara. Negócio de, peguei a proposta. Calma, espera fechar 100%. Mas assim, as outras coisas que eu vejo, Leandro, falta realmente de um planejamento estratégico de trabalho. Né? Que é o que a gente conversou um pouquinho antes aqui de iniciar a gravação. A gente estava falando que eu sou doente com esse negócio de agenda, com essas coisas. Eu gosto de processos, métodos de trabalho e as metas diárias de trabalho. Tipo, você, qual que é a sua meta? Chega a imobiliária, todo mês lá, virou o mês, o gerente vê assim, pessoal, a meta esse mês é 5 milhões, sei lá, tô chutando números aqui. Cada um tem que vender tanto. Aí quando tem que vender 1 milhão. Eu falo, preciso vender 1 milhão. Aí ele tá, beleza, preciso vender 1 milhão. E aí ele sabe, eu preciso vender 1 milhão. Tá, e aí? Vamos começar o seguinte, você vai vender um imóvel de 1 milhão ou 2 de 500 mil? Qual que vai ser a sua estratégia para você atingir esse teu resultado? Não, vou vender 2 de 500 mil que eu acho que é mais fácil. Tá bom. Qual é o produto que você tem na sua prateleira que você se identifica dentro dessa faixa de preço? Qual que você compraria? Que é o mais fácil de você vender. Que você compra, claro. Né? Esse aqui eu acho top. Fazer o processo inverso, né? Exatamente. Não, esse aqui eu compraria. Beleza. Esse empreendimento aqui. E quais unidades você compraria e por quê? É uma pergunta estranha. Mas, cara, quando você já escolheu até a unidade, é muito mais fácil vender. E quem escolhe é o corretor. Beleza, escolhe. Agora, vamos lá. Quem é o perfil de cliente que está comprando esse produto? Aonde que eles estão? Vamos fazer um trabalho em cima disso daqui. Vamos buscar esse cara. E vamos fazer uma força-tarefa. E aí vai desmanchando aquilo ali, né? Beleza, quantos contatos eu tenho que fazer por dia? Quantos atendimentos eu tenho que fazer por semana?
Enfim, tu bota meta de atendimento, meta de contato, meta de prospecção, enfim. E aí é mais provável, não estou dizendo que é uma fórmula infalível, mas é mais provável que você atinja aquela sua meta lá de 1 milhão, se você focar na meta do trabalho que vai te levar aquele resultado, do que só ficar pensando na meta de 1 milhão, sem saber o que fazer. E aí entra até naquela questão de conhecer os seus números, né? Porque se você conhece ali, baseado no histórico que você teve de vendas, você consegue ter um parâmetro. Poxa, hoje é dia 12, cara, eu só fiz 2 atendimentos presenciais. E no mês passado que eu fiz, sei lá, as 2 vendas de 500 mil, no dia 12 eu já tinha feito 5. Eu gosto de fazer esse cálculo também, de fazer esse número. Assim, quantos clientes eu preciso conversar para ter um atendimento e quantos atendimentos eu preciso ter para ter uma venda, até para ver em qual parte do processo eu preciso me aperfeiçoar mais. Onde tem algum gargalo, né? Exatamente. Eu digo assim, cara, eu tô convertendo bem, eu tô tendo bastante atendimento, mas não tô pegando proposta. Pô, eu tenho que melhorar ou meu atendimento ou meu fechamento. Eu acho que é aqui que eu preciso me aprimorar um pouquinho mais. Então, quando você divide em processos diferentes, fica mais fácil, tanto para ter métrica, para entender, para você ter um cálculo. Beleza, para eu vender 2 apartamentos de 500 mil, eu preciso falar com 1.257 pessoas. Entendeu? Você tem um número exato para dizer, não, ok, eu preciso falar com 40 por dia. Entendeu? Então ou é mais seja, ou menos eu saio de casa buscando. Exatamente. Eu saio de casa já sabendo, né? Já monta na agenda, e só para finalizar isso que a gente falou sobre a agenda antes, uma coisa que eu gosto, tipo assim, o corretor às vezes chega nesse entendimento. Eu preciso falar com 30 pessoas por dia. É uma meta bem ousada. Beleza, que horas você vai fazer isso amanhã? Que as pessoas às vezes têm aqueles compromissos que ficam voando em cima da cabeça igual balãozinho, assim. Quando você determina o horário para executar uma tarefa que você se predestinou, né, a fazer, é diferente. Tá na agenda, tá ali, não, 10 horas eu vou começar a ligar, vou começar a mandar mensagem, vou começar a fazer isso aqui. E aí sim você consegue ter um resultado melhor. E deixa eu te perguntar, em relação hoje ao produto de vocês, pensando até no próprio lançamento, ele vai estar ali vamos dizer assim, ele vai ter uma semelhança entre o produto atual em relação a tamanho, é óbvio, né, vai vir mais quantidades, mas em relação a valor, em relação ao público, porque a pergunta é, imagina que eu tenho aí essa meta diária, não vou nem colocar 30, vou colocar 20, que eu tenho que falar com 20 pessoas, mas como que eu falo com 20 pessoas durante o dia de um produto ali, vamos colocar de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio? Porque qual que é a rotina desse possível cliente? Ele tem essa disponibilidade? Nesse primeiro contato, o que é que eu tenho que falar? É uma ligação mais demorada? É uma ligação mais curta? Mais objetiva? Traçando ali micros compromissos? Uma dosezinha aqui, depois uma dose ali? Como que é essa jornada? Você consegue, assim, passar pra gente? Vamos lá, vou tentar resumir isso daí. Sim. Primeiro respondendo, portanto, sobre a questão de diferença de produto de um lançamento para outro, tá? Padrão construtivo, acho que todas as construtoras acabam replicando, né? Sim. O projeto vai mudar um pouco em função do tamanho do terreno, principalmente da localização do terreno, tá? Mas independente para lá ou para esse outro produto que a gente está trabalhando, e mesmo para o cliente mais alto padrão, como o médio padrão e o popular, eu gosto de jogando isca e à medida que o cliente vai fisgando, eu vou puxando. Eu sempre digo assim, todo contato com o cliente ele tem que finalizar com uma pergunta. Porque às vezes o cliente, assim, os pessoal diz assim, meu cliente não responde. Eu digo, beleza, você está perguntando o que para ele te responder? Né? Então, por exemplo, eu devo ligar ou mando WhatsApp? Você já perguntou isso para o cliente? O cliente pegou e fez... Hoje em dia, a ligação, o pessoal já está mais resistente, né? Mas às vezes, assim, entrou um lead. Aí eu pego e mando um WhatsApp para ele, falando, recebi seu cadastro aqui, tal. Você tem algum horário que é melhor para eu te ligar ou prefere seguir o atendimento por aqui? Ponto, já fiz uma pergunta, já comecei uma conversa com o cara. Se esse cara não responder isso daí, cara, ou ele clicou sem querer, ou ele não tem... Ainda assim, vou insistir de volta de novo com esse cliente. E da mesma forma, aí você vai tendo lá, você vai começar a categorizar os seus clientes. Tem a turma do Não Responde, que é a galera mais conhecida de todo mundo, é a maior de todas, a galera do Não Responde aqui. Tem o cara que não tinha um perfil pro produto, tem o cara que não sei o quê. Então tu vai criando categorias para essa turma aí. Beleza. Aí que nem agora, a gente vai ter o próximo lançamento em breve ali. Ontem eu conversei com a minha turma e falei assim, a gente ainda não tem as imagens e tal,
mas tem essa imagem aqui com blur de fundo do que vai ser a torre, tem essa imagem aqui só com a logo do empreendimento. Vamos começar a provocar essa galera. Aí eu vou disparar geral para todo mundo, dizendo assim, ó, vem aí mais um lançamento. Você quer receber informações? Você quer ser informado a respeito do lançamento? Não tô pedindo ficha do cara, não tô convidando o cara para visitar. Tô primeiro separando o joio do trigo. Sim. Né, para pegar, às vezes dali da turma do Não Responde, vem alguns que voltam pro jogo. Sim. Beleza? O resto eu deixo ali na geladeira mais um pouquinho. Eu nunca jogo no lixo, tá? Eu nunca descarto cliente. Beleza, aí desses aqui eu vou para um próximo passo com eles, onde eu tento evoluir. Eu digo, olha, eu ainda não tenho muitas informações, mas a gente acabou de entregar um empreendimento aqui onde você pode ver o padrão de acabamento que a gente entrega. Que horário que a gente pode marcar um horário para você lá conhecer? Vamos combinar um horário no final de semana, fica melhor para você? E aí eu já vou tentando afunilar esse cara para ir levando para uma visita. Aí daqui teve uns que não responderam. Eu vou voltar para esse cara. A hora que sair uma imagem eu mando para ele. Sim. Então, assim, são várias etapas que eu vou tentando evoluir com esse cara. Tentando despertar o cliente ali, né? Exatamente. Tentando despertar ele. Aí você viu... Pode falar. Desculpa, uma coisa que eu não gosto muito de fazer, eu particularmente, eu não concordo muito com a estratégia de eu chegar e mandar para o cliente book de apresentação, tabela de vendas, tudo. Eu falei assim, aí o cara não me responde, eu falo, claro, o que ele vai te perguntar? Você já tem tudo. O cara já tem tudo. Ou seja, ele quem vai falar ainda para os outros. Não, e ainda tem uma grande chance dele falar com outro corretor e falar assim, não, então eu quero aquela unidade de tal valor, porque daí ele já tem a tabela. Ou ele num dia tá passando lá na frente, aí ele entrou no plantão, seja lá se tá o corretor da House, ou o corretor de alguma imobiliária, ou quem tiver no plantão, vai ganhar um cliente que eu não colo. Porque o cara ele só vai lá escolher a unidade e pronto. E assinar o contrato. Já tem todas as informações. Como também tem um cliente que ele vai ver tanto material que ele não vai nem ler, ele vai perder o interesse. Porque tem gente que não entende. Sim, né? Sim. Porque às vezes o book, vamos dizer assim, ele é para o cliente. Mas quando ele está acompanhado de um corretor para poder explicar. Sim. Porque só o material pelo material... Qual que é a conexão que ele vai ter ali de uma informação com a outra, né? Daquela construção da história que vem no book, no material. Dependendo do book, até ok. Né? O book ele dá uma provocada legal dependendo de como ele é montado. Se for um book muito complexo. Agora, tabela... Aí não dá. Você quer confundir a cabeça do cliente, dá uma tabela para ele. Aí não dá. Cara, sabe qual é um exemplo que... Aí, só rapidinho. Aí ele vê, por exemplo, lá, o 1001 é 1 milhão. O 1004 é 1 milhão e 500. Aí ele não entende. Poxa, mas tá no mesmo andar? Exatamente. 500 mil de diferença? Aí ele não entende a questão do sol, da posição, se o tamanho é diferente, se não é... Tudo, né? Tudo Às vezes até a planta é diferente. Então, exatamente isso. O cliente, ele não entende... A primeira coisa que eu não gosto de mandar tabela é isso. Nem de mostrar a tabela pro cliente. Ele não entende o porquê que existe uma diferença tão grande de uma unidade para outra. Sim. Né? Da mesma forma, eu particularmente, principalmente para esse perfil de produto, perfil de cliente... Eu sou totalmente contra o a partir de. Porque assim, você vai lá, você tem um empreendimento lá que tem a partir de 900 mil. Aí eu começo a anunciar o 900 mil. Você vai pegar aquele cara que tem 800 e que quer olhar. Vou lá ver. Sim. E aí, tem 701 carro. E aí o de 900 é o primeiro andar de fundos, uma posição ruim de sol e tal. Às vezes é uma unidade de 200. Isso, exatamente. E aí, não, mas a planta que eu precisava não era essa. E eu queria andar um pouquinho mais alto. A unidade dele era de 1 milhão e 100, por exemplo. Entendeu? E eu penso assim, sempre quando você bota um valor, você vai pegar o público daquele valor para um pouquinho para baixo. Dificilmente você pega dali para cima. Então, eu gosto de jogar no meio. Não vou oferecer o mais caro. Eu jogo no meio porque se o cliente vier dizer assim, subir e descer, né? eu quero um melhor. Eu tenho um melhor. Não, eu preciso de um mais barato. Eu tenho mais barato para oferecer pro cara. Legal. Entendeu? Eu consigo É atender uma abordagem tanto que a gente já não tinha escutado aqui, pelo menos. Porque o normal é ir no gatilho do mais barato. A partir de... Pra chamar a atenção. Você vai pegar um volume maior. Volume maior. Mas eu não tô conseguindo converter. Às vezes o problema da conversão tá aí. Que a comunicação não foi adequada. Exatamente. Né? Você tá pegando um cliente também que não a tem gente perfil. entra na questão do produto, né? Talvez o econômico, a partir de, conecta bem. Exatamente. Agora esse produto já, o a partir de, já não conecta, né? Exatamente. Então, por exemplo, se a gente tem esse range, assim, vamos dizer, né? De 900 a 1.500. Como que você faria essa comunicação, por exemplo? Eu, particularmente, eu não gosto de divulgar preço. Tá. Não gosto de divulgar preço. Eu acho que o primeiro cliente tem que ter a percepção do produto para depois ele falar o preço. Reconhecer o valor do produto, né? Mas se eu tenho um produto desse daí que eu preciso, tem um portal que me exige que eu coloque o preço lá. Cara, eu colocaria pelo menos 998 mil. Não ultrapassou a barreira do 1 milhão,
Mas eu não tô lá no osso, né? Não Entendi. tô naquele último mais barato. Se não tivesse a questão da barreira do 1 milhão, eu diria aquele 1.100.000 por ali, entendeu? Eu botaria normalmente um intermediário um pouquinho para baixo. Legal. Ótimo. E hoje, o que que você tem de estrutura, assim, para os corretores? Porque a gente entrou, né, e consumiu quase tudo ali, No YouTube. né, para a gente poder realmente ter esse bate-papo aqui, te conhecer um pouco melhor também. Hoje você tem ali seu site, você tem alguns produtos, né, destinados a algumas situações específicas. Conta pra gente aí o que que é que você tem de disponível hoje para quem está começando na corretagem ou para quem já está meio desanimado, deu uma estagnada ou não entendeu essa mudança do mercado, enfim. Então, Leandro, na verdade, só explicando um pouquinho, a minha intenção inicial, depois quando eu comecei a criar mais conteúdo, era mais treinamento presencial. Eu cheguei a fazer um treinamento presencial chamado 6%, foi um evento bem bacana, um dia inteiro de imersão, dia inteiro. Lá em Lá em Florianópolis. Florianópolis. Foi em 2018, se eu não me engano, ou 2017, 2018, agora eu não lembro. Mas foi bem bacana. Legal. E aí depois veio a história da pandemia, tal. Eu fui obrigado Aí pro digital. a ir pro digital. Eu era totalmente contra. Eu disse, cara, não gosto desse negócio de curso online. Eu já tinha uma galera no curso online. Só que o pessoal começou a me pedir, e aí eu comecei a ter uma demanda, por exemplo, de uma imobiliária lá do Rio Grande do Sul. O cara queria me contratar para ir lá, fazer mentoria. Eu falei, cara, só que tem um custo de deslocamento, tem um tempo, tem não sei o que e tal. E aí tinha o pessoal da Bahia que queria, eu falei, cara, eu acho que eu vou ser obrigado a ir pro digital, que daí eu consigo atender todo mundo. Sim. Né? Então eu criei um treinamento mais voltado sobre captação imobiliária, porque na época que eu estava fazendo isso, eu era gerente de uma empresa lá, numa imobiliária lá em Florianópolis, que o foco era imóvel de terceiro. E eu precisava treinar minha equipe. Então eu criei o treinamento até para a equipe. Entrou um corretor novo, disse assim, ó, assiste isso daqui, tal, treinamento, e depois a gente vai conversar. Até para eu não ficar... Repetição, Porque às vezes o corretor não fica, tem que treinar outro e tal. Sim. E aí eu disponibilizei esse treinamento, que é o Masterclass de Captação de Imóveis. E aí começaram a pedir muito fechamento. Aí eu falei, beleza, eu vou desenhar um treinamento de fechamento que vai servir também para minha equipe, que eu vou poder disponibilizar. Olha. Cara, só que como a gente falou, o fechamento, ele começa na abordagem, né? Então, assim, quando eu fui ver, o negócio já está gigantesco, Que é o que você está fazendo agora. que é o que eu estou finalizando. Na verdade, até a gravação principal eu já terminei, falta fazer edição para a divulgação dele. Só que eu me conheço e eu sei que vai ter mais conteúdo, que vai acontecer uma situação que eu disse, cara, isso aqui eu preciso botar lá. Eu preciso colocar. E é um que eu tô fazendo assim, desde, tipo assim, beleza, eu peguei o lead, e agora? Como é que eu vou fazer todo o processo até o cara pegar a matrícula do imóvel no nome do cliente e dizer, tá aqui. Ó, então eu vou fazer um desafio com você aqui. Se pra gente fazer a ligação tem que colocar horário, para lançar esse curso de treinamento vai ter que colocar data. Hoje, porque senão vai ficar interminável. Não, eu já tenho mais ou menos definido início de novembro ali. Acho que, se eu não me engano, é dia 7 de novembro. Ah, já temos data. E aí dá então. pra gente pensar, inclusive, num evento presencial aqui. Eu não sei como que vai estar a questão do Que lançamento. eu vou estar meio na loucura do lançamento. Porque o que acontece? Eu gostei disso que você falou, porque eu trabalho dessa forma. Eu me policiei com isso e falei assim, tá, peraí. Eu preciso... Porque senão... Senão não termino nunca. Aí eu peguei os domingos para gravar, que era um dia mais tranquilo. Sim. Então eu comecei a gravar todo domingo. Falei, ó, meu prazo é esse daqui. Eu preciso montar uma estratégia para lançar nessa data aqui. E eu programei todo domingo gravar, terminei as gravações. Os próximos domingos agora eu vou fazer a edição, subir Agora é a parte do acabamento, né? Vamos dizer assim, da obra. Exatamente. E aí, eu não lembro exatamente o dia, mas eu tenho marcado o dia, se não me engano, é dia 7 de novembro, começo de novembro ali. Muito legal. Que daí já vai ter passado boa parte do nosso movimento aqui que a gente está fazendo, eu só tenho que cuidar. Um presencial, por exemplo, eu não consigo movimentar agora por causa do lançamento da consultora, que agora Não dá pra... a minha atenção vai estar 100% ali, inclusive aos domingos, né? Então não tem mais sossego, mas futuramente eu quero fazer Cara, eu adoro presencial. Porque no presencial você tem dinâmica, no presencial você tem participação. Você consegue você tem sentir. Você tem um feedback ali na hora. Na hora, É diferente, você já sabe. É diferente, tem o frio na barriga, é gostoso. Que é bom. E até porque, assim, é óbvio, né? Tem métricas ali, dependendo de algumas plataformas que você for fazer essa hospedagem, de realmente ver a adesão ali, né? A aderência daquele curso, se está sendo assistido ou não. Sim. Se o usuário ali... vamos colocar 10 aulas, ele assistiu quantas aulas? Para de fato você ter uma prova social, para você ter um feedback de que, olha, Jonas, eu fiz isso, cara, deu certo.
E ali no presencial é aquela questão da emoção. O cara vai sair querendo fazer aquilo. Sim. Não tem como, num Eu presencial. gosto demais do presencial. E aí você gera esse contato novamente, e quando vê o negócio... Mas é algo pra gente movimentar aqui, na cidade. Legal, Nossa, legal. Pô, muito eu bom, sou- eu muito sou- bom. E a nossa cidade precisa Você quer disso. falar, é carente Cara, disso. eu gosto, cara, eu carente gosto. disso. Tanto é, vamos colocar... Você tá aqui há 1 ano e meio, você foi em quantos eventos aqui na cidade? Cara, na verdade, não foi nenhum ainda. Mas se eu falar que em 1 ano e meio a gente teve 2... É. É que Entendeu? o que tem mais são os meetings das consultoras, que às vezes trazem. não, eu É. falo alguma assim, coisa, evento né? de treinamento, De treinamento. mesmo, a gente teve um de locação... Que e foi um- o primeiro Que foi o primeiro, Foi o ainda primeiro. da Aham. cidade, da cidade. de locação, ou seja, quantos anos Teve aí? um recente agora, né? Aqui. De locação, né? Não, mas eu acho que não teve um outro esse ano? Teve um outro esse ano, não teve? Um outro evento? Ou foi esse de locação? Eu tô Foi esse de confundindo? locação que Teve um de locação e aí teve um outro que foi num meeting que aproveitou para fazer um Sim, sim, treinamento. É. Mas assim, em 1 ano e meio a gente teve 2 eventos. É. A nossa cidade é Carente carente demais. e o mercado é carente. Então, assim, pegar já quem tem essa bagagem, esse histórico, mas também pegar quem está disposto a vamos abraçar a ideia, vamos isso que eu ia colocar falar, em A questão é prática. estar disposto realmente Porque a ideia, inclusive, do podcast é justamente isso. Assim, a gente está distante dos grandes centros, das grandes marcas, dos grandes nomes. Só que tem muita gente boa na cidade. Muita. Sim. Só que muita gente boa que às vezes não aparece, que às vezes não tem histórico, assim, vamos colocar, de produto, de vídeo, de algo que já está postado. Muita gente que dá para contribuir, só que não tem ninguém para fazer essa promoção, vamos dizer assim. Sim, sim. Ó, vamos juntar essa galera aqui e vamos fazer um treinamento? Para mim, Cara, assim, e eu a vou gente dizer tá que com tem uma mais. oportunidade na mesa. Tem bastante gente boa na cidade, tá? Conversei com alguns aí. Sim. E tem. E a ideia do podcast é essa, porque assim, é um canal que a gente entendeu a necessidade para trazer para o nosso mercado. Exatamente. E a gente sentou com donos de imobiliárias aqui, com gestores, assim, nossos concorrentes. Mas a gente quer que o mercado, por exemplo, você falou do seu treinamento, 6%. Aham. Aqui não se paga 6%. Por que é que não paga? Porque talvez não estão reconhecendo o valor, porque talvez... O que é que está acontecendo? Então, a ideia é justamente essa, a gente ir subindo a régua. Ser um Legal. mercado forte, competitivo, respeitado, as pessoas reconhecerem a nossa cidade. Esse é o ponto. Então, acho que a gente tem aí coisas boas pela frente. Não só pensando em lançamento, mas nesse movimento. Sim, eu acho bem bacana, cara. Acho bem legal. E é uma área que eu gosto bastante, assim. E para mais pessoas te conhecer ainda, né? Que legal, que Porque talvez tem muita gente que precisa da informação, mas o cara não tem essa ligação com o empreendimento. E aí o cara deixa de te conhecer. bom. Sim. O cara deixa Sim. de aprender com você. Você entendeu? Então, fazer esse movimento para o presencial aqui, para mim, assim, é algo que eu Nossa. tenho forte comigo de começar a E movimentar. você acha que tem uma boa aceitação, assim? Teria uma Eu adesão acho boa, que assim? sim. Sim. Eu acho que Tem sim. que fazer a movimentação normal, né? De todo evento, de um lançamento, fazer uma preparação para o evento. Não dá pra gente simplesmente falar, olha, Sim. vai ter tal dia, a gente vai falar sobre isso, que E vai ter pronto. meia dúzia lá, né? Mas a gente realmente movimentar isso daí nas imobiliárias, para os autônomos. Exemplo, fazer eventos para corretores, não só de meeting. Uhum. Evento mesmo, para ter troca de experiência e tudo mais, tem muito pouco na cidade. Mesas redondas, essa questão assim nesse sentido, sabe? Sim, para network mesmo, né? Só pra trocar. Gerar cartão, trocar conexão. figurinha. Então, por exemplo, a gente foi em São Paulo esses dias e tem, inclusive dentro de imobiliária, existem ações que devem ser feitas, que podem ser feitas, imobiliária aí com 20, 30, 40 corretores, deles mesmos fazerem negócio entre eles não estão fazendo. De o cara vender o imóvel pro amigo, vamos dizer assim, pro colega. Poxa, eu tô com esses 3 imóveis, o cara vir apresentar, explicar, porque quem é que vai vender? Exatamente. Porque é muito fácil compartilhar 25 imagens lá, um textão cheio de emoji e falar, olha, gente, tem esse imóvel Tenho esse aqui. disponível. Entendeu? Tem muita ação interna Sim. que a gente pode trabalhar nessa questão de marketing interno, um endomarketing. Sendo marketing, exatamente. Então, exatamente. Olha só o que é que a gente está deixando, né? Quantidade de coisas que dá para serem feitas, né? É o que eu digo, né? Campo Grande é o Oceano Azul. É. É o Oceano Azul. Quem se especializar hoje
E vai sair na frente, né? Especializar hoje, começar as ações já antes disso daí, vai sair na frente. Mas é isso, eu queria agradecer o seu tempo, a sua participação, colaboração. Giovana tá te conhecendo hoje, mas não assim, tive a oportunidade no dia. na vez que a gente foi lá te conhecer a construtora, né? Então, quero assim deixar aqui aberto o espaço para contar com a gente, com o lançamento também, né? Vamos amadurecer essa ideia mas também. principalmente essa questão do ensino, da troca aí, de fazer esse movimento para o mercado. E te parabenizar pelo trabalho, pela jornada, pela carreira. Não é à toa que veio para cá, né, com essa responsabilidade. Então, isso aí já provou ao longo do tempo. Já tem aí esse histórico de ensino na internet, na rede social. E que você cada vez mais tenha portas abertas aqui na nossa cidade. Sinta-se abraçado aqui por nós, né? E te agradecer novamente pelo espaço, pela contribuição. E que seja uma parceria aí sólida nos próximos meses. Amém. Eu também agradeço e tive vários insights aqui conversando. Realmente, essa troca ela é muito boa, né? Poder sentar na mesa assim com pessoas que têm tanto para agregar no mercado, com tanto conhecimento, gente, são 18 anos, cresceu vendo pai, irmão, a família toda dentro do mercado. E é muito bom poder sentar, ter essa troca e conseguir sair daqui aprendendo mais. E é só uma pincelada, né? Porque se a gente for olhar, 1 hora e 10 é pouco, não tem o que falar. Igual você falou, o evento foi o dia inteiro. Então, ter de fato, essa oportunidade daqui para frente com o mercado em si, para o mercado te conhecer, o mercado cada vez mais ter esse tempo, né? E essa absorção aí de tudo que você tem para entregar, porque que é muita garanto coisa. que tem muita coisa aí que a gente nem citou. Legal, cara, muito obrigado, só tenho a agradecer você, a Giovana, enfim, pela oportunidade, que para mim é muito bom, né? Porque nem se falou, tem muita gente que tá escondida, né? Sim. E aqui em Campo Grande o pessoal ainda não me conhece, o pessoal que me conhece me vê como, o diretor comercial da Incorpore, ponto. Né? Não conhece o Jonatas, corretor, a essência, né? Não conhece isso daí, então para mim é bacana. E cada vez mais eu quero participar do mercado, né? Estou à inteira disposição para a gente organizar algum evento, para a gente organizar uma rodada de negócios, entende? Alguma coisa assim, para criar esse network. Fomentar com o mercado, exatamente. Né? Eu gosto muito do que eu vejo no mercado aqui, que existe um coleguismo muito grande. Tem muitas imobiliárias ali que criam eventos juntos e tal. E o relacionamento entre as imobiliárias aqui é muito saudável. Sim. E isso é uma coisa que eu gosto. Né? Eu acho bem interessante isso. E torna mais fácil a gente criar essas coisas aí. Sim, muito bom. É isso, te agradecer novamente. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigada, João. Obrigado também. O site do Jonatas vai estar aqui, rede social, sigam lá, acompanham, manda mensagem, troca uma ideia. Tem coisa ali, hein? Se Marca entrar no ali YouTube... um café para sentar, para conhecer, entender um pouco mais, né, de tudo que ele carrega, enfim. Se você gostou, já se inscreve aqui. Se você ainda não é inscrito, deixe seu like e até o próximo episódio. Até mais. Valeu.